Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo a gente vai testar o setup do day trader japonês famoso Takashi Kotegawa. Acredito que seja assim que pronuncia o nome dele. Ao procurar no Google vai ver diversos vídeos, matérias, suposições. Por que suposições? Porque, assim como qualquer outra estratégia lucrativa, não foi revelada por ele. Uma vez partindo do princípio de que seja verdade, lógico, ele não revelou estratégias, porém deu dicas do que poderia ser usado. Com isso, eu peguei algumas informações relacionadas agora. Em resumo, a toda a especulação que existe em cima da estratégia do que ele usou na verdade, né, para transformar 13 mil dólares em 150 milhões em 8 anos. Em resumo, seria o que? É simples, né? Ele usa indicadores como a banda de Bollinger, RSI, volume, média móvel simples de 25 dias. Ele compra pelo menos 20% com preço 20% distante da média, ou seja, se a média está compradora, o preço de entrada dele vai estar 20% abaixo da média. E a taxa de ganho dele 60%. O que acontece que é um diferencial que, conforme ele mesmo disse em entrevistas a redes japonesas, de que quando existe o gain, ele carrega o máximo possível. Ele chega a ficar 2, 3 meses de gain carregando a posição, e no loss ele corta rápido, ele não deixa o loss aumentar, que é o essencial, né? Mas quem opera aí sabe que é difícil conseguir exatamente pegar todo esse range. Então vamos lá. Vou usar o Python. Aqui é o notebook, o código vai ficar disponível. Aqui eu fiz o resuminho das estratégias. Teoricamente, nossa entrada de venda vai ser preço acima da banda superior, acima do RSI, 20% distante da média de 25. E a compra, ao contrário, preço abaixo da banda, abaixo da RSI, 20% abaixo da média de 25 dias. Para a gente começar então, importar as bibliotecas que vamos usar. No Python já tem bastante coisa pronta, não precisa ficar reinventando a roda. NumPy para a gente trabalhar com array. Pandas é uma das principais bibliotecas aí, libs, que a gente usa na modulação de data frame. Para quem usa Excel, por exemplo, é uma excelente lib. Emula exatamente o que você faz no Excel através de VBA, que é a programação. Você faz com pandas no Python. Eu uso muito, principalmente para dados, né? Então importamos o NumPy, o pandas, vamos plotar também, para quem já usou, conhece. Pessoal, eu não vou detalhar lib por lib, ou às vezes até o código por si, para não prolongar e não fugir também do intuito do vídeo. Aqui nós vamos testar se o setup é bom ou não e qual mercado de fato ele poderia ser usado, assim como qual ativo. A gente sabe que cada um tem sua própria volatilidade, o seu próprio comportamento, e às vezes o que funciona para uma não funciona para outra, mas através da programação a gente consegue fazer um estudo bem amplo e legal. Aqui a gente importou o NumPy, trabalhar com array, pandas para a gente modular data frames, matplotlib para a gente plotar, fazer os gráficos, e a lib do Yahoo para a gente fazer o download das cotações através do Yahoo Finance. Então a gente vai fazer uma primeira função para o Yahoo.
Essa digitação eu vou dar um jeito de acelerar na edição, assim não vai ficar... Aqui a gente vai criar um dicionário para guardar essas informações que vamos buscar. Aqui vamos usar, seria a lista de ativo, então para cada ativo dentro dessa lista, a gente dá um print para testar, às vezes eu sempre deixo, mas escondo ao mesmo tempo, depois que vai para a produção. Aí uma das primeiras regras, vamos filtrar, não precisa, vamos, e aí a gente vai fazer, então aqui a gente já vai puxar o Yahoo Finance pra gente, a gente vai gravar no dicionário. Esse I, que é para cada ativo da lista, a gente vai criar no dicionário a entrada dele. Para fazer o download das cotações usando o Yahoo Finance, como a gente importou YF, se a gente dá um tab a gente vê algumas funções, mas tem também online para estudos, download, nome do ativo, que o nosso caso é I, mais para os ativos brasileiros, a maioria vai ser Petro4.sa, Vale3.sa, Magalu.sa no Yahoo. Período e a nossa variável que a gente vai dizer o período. Feito isso, nós vamos retornar esse dicionário. Então, para a gente pegar as cotações, basta a gente primeiro criar a lista, né? Então, vamos dizer agora no nosso teste a gente vai ter vale 3. Sim. Opa, falta um sinal de igual. Vale 3. Nossa lista vai ser aqui. E um período de, vamos colocar, 4 anos. Puxou os dados, que já vem as cotações, os dias. Mas vamos deixar um pouquinho melhor isso. A gente pode criar um... que é período diário de início, né? Frame diário 1. A gente está puxando de 4 anos, vai ter... Nós vamos ter dados diários. E aí a gente cria um DF, que seria um data frame, com esses valores puxando. Porque aqui, pessoal, eu tenho... Como a gente tem um ativo só, vocês não vão ver agora, mas por exemplo, se eu coloco 2 ativos, ele vai puxar para os 2. Então nessa variável, nesse dicionário que eu criei, eu vou ter vale 3, Petro 4 e assim para quantos ativos eu tiver na lista. Uma forma mais fácil de ver é as keys, né, do dicionário. E para você pegar o data frame do específico, a gente precisa considerar colocar o ativo para que ele traga informação sobre o ativo. Nosso teste agora é com uma ação. Então, para facilitar, depois na segunda parte a gente vai colocar uma série de ativos em diversos mercados, aí é outra história no backtest, mas agora um ativo, um dicionário com um ativo. Então nesse aqui, para eu pegar os dados dele, é só eu referenciar o dicionário e aqui que seria a chave, no caso vale 3. Então aqui df igual o ativo que eu quero. E aí se a gente der a gente viu que o ativo está aqui. Para a gente melhorar essa visão, a gente pode fazer assim, ó. Ponto. Tirar tirar essa data do index, porque quando a gente for trabalhar com data,
e os time frame dela, é mais fácil se ela já não estiver ali. Aí eu já vou aproveitar e dar um rename nas colunas. Quais colunas? Date. Eu coloco time, que é mais fácil pra gente manusear. E como a gente vai ter diversos ativos, a gente faz uma vez só. Eu gosto também de deixar tudo minúsculo, é mais fácil quando você vai procurar alguma coisa. Existe uma outra forma mais dinâmica de já deixar tudo minúsculo, mas eu, como já estou aqui, pode ser assim também. Close, que são os preços de fechamento. Volume, também vamos renomear para volume real. E aproveitar, dropar, seria apagar esta coluna que não vamos usar. O Yahoo ele traz, que seria os preços ajustados, né? Nós não vamos usar. Bom, pessoal, pelo que eu... seria assim, então vamos recriar. Agora, vamos ver se ele trouxe correto. Então ele trouxe time ao invés de data sem index. Open, high, tudo close, real volume, ok. Então tá tudo certo aqui. Já temos o data frame, a cotação. Data frame, a gente pode trabalhar de diversas formas. Aqui é o número de linhas, aqui colunas. Se eu colocar assim, eu tenho o total de linhas, ou seja, 996. 996, última cotação. 17/2. Hoje é dia 20/2. Carnaval, aí a gente testando o setup do japonês aqui pra ver se é bom mesmo. Aí, agora a gente vai começar. Já temos data frame, as cotações, os preços, né? Dias. Tá no 17. Abertura, máxima, mínima, fechamento, volume. Lembrando que a gente está analisando dados diários. Então, primeira coisa desse setup é que a gente precisa banda de Bollinger, RSI, média. Como a banda de Bollinger a gente precisa da média também, vamos fazer a média. Para a média, pessoal, usando o Python, no caso, Pandas, que é aquela lib que eu comentei, é uma das coisas mais simples que você possa imaginar. Não tem aquela fórmula gigantesca, nada disso. A gente rola os preços pelos dias que a gente vai colocar, no caso 25. Média. O que é a média móvel? É a média de 25 dias, concorda? Então ele pula os 25 e calculou a média dos demais dias, de 25. Para facilitar um pouco mais isso, a gente pode usar aquela lib matplot lib para a gente plotar e ver graficamente como fica mais fácil. Então aqui a gente tem em azul preço de fechamento, em laranja a média móvel de 25 dias. Ficou pequeno, a gente pode fazer assim, daí fica melhor. Então aqui a gente tem o gráfico de fechamento, média móvel de 25 dias. Aqui a gente pode ver que a média está, o preço de fechamento já está bem abaixo da média. E conforme as outras variáveis que a gente vai verificar, vamos ver se deu entrada ou não já em vale 3. Próximo, RSI, banda de Bollinger. Banda de Bollinger, existe algumas formas de fazer. Usando pandas, por exemplo, a gente coloca os dias também. Eu vou colocar dessa forma, depois a gente vai otimizar melhor, tá, pessoal? Mas eu acredito que assim fica melhor o entendimento. Então, eu vou pegar fechamento de novo, preço de fechamento, né?
igual a gente fez para média móvel, a gente vai fazer na banda de Bollinger. Ah, porque você já não usou a média móvel? Porque eu estou fazendo assim justamente para mostrar como seria feito se você não tivesse a média. Seria a mesma coisa. Então, a gente tem a média, desvio padrão, que seria a mesma coisa, porém tem a função já pronta STD, que é o desvio padrão. Então a gente tem a média e o desvio padrão, a gente tem a banda superior, vou colocar como banda up, banda superior. Bollinger é a média mais o desvio vezes 2. Como que seria a banda inferior? Vamos colocar de B-down, né? B-up, B-down. Qual que é a diferença? Menos o desvio. Então é a média menos o desvio padrão de 25 dias também, vezes 2. Assim a gente já tem, teoricamente, a banda de Bollinger. A gente pode usar o Matplotlib. A gente pode usar o Matplotlib de novo para a gente ver tudo graficamente, né, pessoal? É mais fácil do que a gente ver números. A gente pode simplesmente DF, a gente está criando, quando a gente coloca o DF, nome da coluna, valor que a gente quer. Então a gente está criando uma coluna chamada B-up, B-down, que seria a banda superior, banda inferior, média, tudo aqui começa já no próprio código. Então assim fica mais fácil visualizar. A gente tem os valores aqui, mas para visualizar esses valores é muito melhor e mais fácil graficamente. Então vamos fazer um gráfico também para a gente visualizar essas bandas. A gente pode usar, primeiro vamos colocar o tamanho que a gente quer, para a gente conseguir size, para a gente conseguir colocar 12,8, é uma média que eu uso, mas pode ser qualquer número aí que vocês preferirem. A gente coloca agora o plt.plot, aí a gente vem o fechamento, close, se quiser colocar para ficar bonitinho, né, close, não precisa colocar vírgula no final. A gente pode colocar agora a banda up, label, não precisa desse label, tá, pessoal, mas como a gente tá fazendo aqui, mostrando as variações que a gente pode ter, porque quando você tem uma forma dinâmica para muitos ativos, o que essas informações pode filtrar e salvar bastante tempo aí na análise. Então agora a gente coloca B-down, sem label, vocês verem. Aí quando a gente está usando PLT, legenda, e sem isso não vai, PLT show. Então vamos ver agora preço em azul, banda up, a banda down não está aqui porque a gente não colocou, mas colocar assim para vocês verem. Label down, aí aparece ali a legenda. Bom, pessoal, a gente tem o preço de fechamento em azul, banda superior em laranja, banda inferior em verde. Então a gente já tem duas variáveis, média, banda de Bollinger. A gente precisa criar o RSI. Agora no RSI, uma forma mais simples que eu vejo e eu gostaria de mostrar para vocês, para qualquer indicador que vocês quiserem, essa lib é fenomenal. Para instalar é um pouco chato, mas ela já tem tudo, inclusive padrões de candle, padrões formalizados, padrões formados que ela já traz para você. Então, pessoal, assim, você não precisa reinventar a roda, sabe?
Já vai ter pronto, você vai lá, analisa se é cabível ou não e já usa essa lib. Claro, lib conceituada, bastante usada, sempre tem os sites, tá, lib Indy Python, aqui ó. Então para instalar é pip install talib, copiar e colar no seu prompt que você já instala. Ela tem bastante coisa, a home dela no Git é disponibilizada também. Ela usa Cython, que é uma lib emulando C, que é muito mais rápido o processamento, né? Ela tem para outras linguagens também, enfim, é uma lib que vale a pena ser estudada caso você use indicadores. Ela já tem pronto. E nesse caso, para a gente salvar tempo e porque já tem pronto, a gente não precisa refazer, que o RSI é um pouco mais chato. A gente vai tudo no preço de fechamento. Vamos criar a coluna RSI no nosso data frame, que não tem ainda. Temos a média, B-up e B-down, não temos RSI. O RSI seria talib, ponto. Qual é o indicador? Se a gente dar tab aqui, a gente pode ver uma série de estruturas. Não apareceu porque a gente precisa importar, então importa talib. Agora, quando a gente escrever isso da tab, talib RSI, preço de fechamento. Criou. Temos a coluna RSI. Mesma coisa se quiser ver, plotar, para a gente ter uma ideia. O RSI, eu vou comentar mais pra frente, mas é legal, existe forma de você conseguir normalizar esses valores. Ele está separado, né, um pouco separado, mas quando você normaliza, ele fica um gráfico bem juntinho e provavelmente ele baixa essa média de 60, 70 ou 30 e aí você tem um valor muito mais sólido para usar. No caso aqui a gente pode usar esse normal, é um indicador comum, mas você pode inclusive usar a banda de Bollinger valores para traçar o RSI e com isso normalizar ele dividindo por ele mesmo. Mas é um assunto que posso trazer depois aí, dependendo do backtesting que a gente tiver. Se for muito ruim, aí a gente vai otimizar. Aí dentro dessa otimização existem várias formas. Agora a gente tem média, temos banda, temos o RSI. Vamos ter aquela coluninha, né, de 20% acima, 10% abaixo, quer dizer, 20 abaixo, 20 acima, que seria a nosso ponto de entrada para então a gente fazer a regra. Então aqui seria ponto alto acima do preço, né? Então a gente vai criar coluna, vamos nomear de SMA de altura, high, de alto. No caso a gente vai fazer o DF. Vamos pegar aquela coluna high. Só para quem não está um pouco perdido, pessoal usando pandas, por exemplo, eu quero pegar essa coluna, é só fazer isso aqui, ó. Aí eu trago as informações em série, né? Os valores que tenho dentro dessa coluna. Para saber as colunas, ele traz o nome de todas. Então aqui a gente tem a coluna de preço máximo, né? A coluna média. Aqui a gente vai fazer assim, máxima menos a média, máxima menos a média dividido pela média. Aqui também assim, entre parênteses, vezes 100. Então aqui a gente tem a máxima menos a média de 25 dias dividido pela própria média, que a gente vai ter a porcentagem da distância, né? E aí para ter um número melhor, vezes 100. Criamos a coluna. Agora a gente vai criar a coluna
abaixo da mínima, que também é uma variável que a gente precisa para calcular quando for a compra, né? Então a gente faz a mesma coisa, DF, mas só que ao invés de a gente pode copiar inclusive, ao invés de high, low, feito. Então praticamente a gente tem o nosso DF agora. Relembrar as regras. Para a gente relembrar essas regras. Nossa venda vai ser preço de fechamento. Preço de fechamento. Vou colocar assim, ó. Não é mais fácil pra gente. Preço de fechamento acima da banda superior. Acima do RSI, do valor que a gente vai estipular. Acima 10% da média. Venda. Ou, ao contrário, compra. Então, beleza. Agora a gente vai fazer a lista do sinal de compra e venda. Criar a lista, não dicionário, lista, para a gente armazenar aqui, pessoal. Vou, para quem não é familiarizado, explicar um pouquinho. Então aqui é o céu. Aqui eu estou fazendo um loop no tamanho geral desse data frame. Então quando eu coloco looping range, qual que vai ser meu range? Eu posso colocar 1, 3. Ele vai fazer 1, 2. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Então qual que é o meu range aqui que eu quero? Analisar linha por linha nesse data frame. Len para quem não conhece, eu contabilizar, seria a mesma coisa que praticamente esse shape, lembram? Então eu estou fazendo assim, ó, eu vou fazer o looping no range de 996, ou seja, eu vou loopar no 996. Posso colocar 996 aqui? Posso, mas qual que isso não é legal, né? Eu faço uma forma mais dinâmica, porque se eu tirar a linha ou adicionar a linha no meu data frame DF, que é esse aqui, ele vai fazer da mesma forma, ao mesmo tempo que alguns ativos que você vai analisar podem ter menos ou mais linhas, mais dias, enfim. Eu comentei que não ia comentar sobre isso, mas vamos dar foco aqui no testar o setup do japonês, gente. Vamos ver se funciona ou não. Vamos ficar bilionário também, igual o cara. 13 milhões em 150. Pensou? Será que a gente vai conseguir isso aí com em B3? A gente vai colocar evidencial para cada linha, que vai ser meu looping. Eu vou pegar a máxima. Então, vou pegar essa máxima dessa forma, usando pandas. Se essa máxima for maior do que o quê? Minha banda superior. Essa é a primeira condição. Aí a gente coloca colocar o RSI e o RSI. Opa. No caso vou usar 60, foi a média que a gente viu ali em cima no indicador. Se for maior que 60, e para não ficar grande a gente faz assim, assim. Como eu estou falando da alta, vai ser o de altura, high. Maior do que 15. Aí eu vou pegar esta lista, ponto. Vou gravar aqui, ó, nesta lista. Para eu gravar em lista é append. Vou gravar o quê? O valor vazio, por quê? Aqui eu estou o meu sinal de venda. Enquanto na de venda, eu vou gravar o preço de entrada, no caso que a gente está analisando, que é o de fechamento, na venda. Ou
ver aqui, ó. Minha mínima menor que a minha baixa. Ó, minha mínima menor que minha banda inferior. Meu RSI é menor do que o caso a gente vai usar 35, que foi o que a gente viu lá. Vamos deixar 40. A gente vai ajustar isso depois. E minha distância da média, vamos colocar menor do que 15 e depois a gente aumenta, para 20%. Então aqui a gente tem as duas regras já, de buy e de sell. Só que agora agora os valores vão ser diferentes. A gente vai incrementar nossa compra e para a lista de venda vai ser vazio. Ou a gente pode dar um print sem print para não, a gente vai, ou buy vazio, venda vazio. Então, pessoal, aqui só falta o quê? A gente criar a coluna, né? Nosso DF não tem coluna buy ou sell. Como a gente já viu, para criar a coluna buy, o que vai ser nossa coluna buy? Os sinais, assim como sell, sinal de venda. Deu erro. Opa, não é vírgula. Cadê? Aqui, ó. Eita, de novo. Cadê? Ah, que eu copiei e colei, né? Às vezes copiar e colar é ruim por causa disso. Você copia e sai colando erro para todos os lados. Agora a gente tem o nosso DF, buy, sell. Essas primeiras linhas são relacionadas aos 25 dias que a gente faz a rolagem, né? Mas quando a gente olha de trás para frente, a gente vê que não temos, tá? Então a gente tem nosso DF com a condição buy e sell criada. Bom, agora, teoricamente, a gente analisou nosso sinal de venda, banda superior acima da nossa máxima, desculpa, acima da banda superior, RSI acima de 60 e a distância da média de 25, deixei 15% no momento, mas isso tudo a gente ajusta depois. Ele coloca 0 para a lista buy e deixa um sinal aí que seria o valor para sell e vice-versa no sinal de buy ou nada. Criamos a coluninha buy e sell. Bom, pessoal, agora a gente tem o DF criado com as condições. Com isso, a gente pode ver já se foi bom, se for ruim, de qual forma? Usando nossa lib para plotar o gráfico, que é a forma mais fácil. Então a gente tem que criar uma função. Já vamos criar uma função que depois, quando a gente fazer dinâmico para todos os ativos, fica muito mais fácil o nosso entendimento. Então a nossa função vai ter o DF, né, que seria o data frame, onde a gente tem mesma coisa já, tamanho, a gente pode colocar, lá a gente usou 12,8, mas vamos usar 20,12. Título seria bom, né? Vamos colocar um título para ficar bonito. Título a gente pode colocar BB, Bands. Não, pra quê, né? Colocar teste. Teste mais STR. No nosso caso, o símbolo. Que daí quando a gente
plotar vai ter o símbolo no gráfico. A gente não deixou o título, quer dizer, no título vai ser, a gente vai ter o símbolo no gráfico. Aí a gente faz o PLT plot. Aqui vamos colocar assim, ó, time, que seria o dia, pra gente ter noção do tamanho do range que ele testou. Mesmo que a gente considera e diz isso, é bom você ter descrito, né? Que é o close. Aí PLT, mesma coisa, deixa eu já. Aqui aí vamos colocar assim. Ali a gente colocou o close, aqui é o PLT, vamos colocar a banda up, né? Pra gente ter uma ideia. Na distância, assim a gente já consegue ver se ele está muito longe. Isso também dá um parâmetro para a gente ver se está distante ou não, se ele foi bem, se ele foi muito mal. Através do gráfico a gente consegue já ver. Lógico, a gente vai ter os números, né, consolidado e comparando, mas no gráfico às vezes a gente já consegue algum tipo de otimização. Eu uso muito. A gente tem o plot da superior, da inferior. Aí é o nosso sinal de compra. O que a gente pode usar? Uma outra função do Matplotlib, que ele deixa um gráfico legal e fácil. Que ele vai colocar ticker no preço de compra e venda. Com isso a gente coloca no nossa coluna, né, buy. No label é buy. Vamos usar o chapeuzinho para compra. Vamos colocar color claro, green, né, de compra. Aí para venda a gente faz assim, time, opa, é cell, e aqui o buy é minúsculo, né? Lembrando, já deu errado. Label cell. Aqui vamos deixar um Vzinho que é como se fosse o inverso. Head. E aí no final do plot a gente não colocar isso, não vai. Aqui a gente errou. Primeira linha, fig size começa. A gente errou. Opa. Aqui não pode estar direto. Então a gente tem nossa função. Agora, para a gente ver se está de fato funcionando, a gente coloca o df, que é o nosso caso aqui. Se isso aqui fosse df símbolo, a gente teria que colocar referenciando df símbolo aqui. Mas como já é df, a gente otimizou. E o nosso ativo que estamos vendo no momento. Vamos já analisar. 2019, 2020, que é o preço. Então a gente vê as entradas em vermelho e as compras em verde. Compra em verde, vendas em vermelho. Aqui a gente já pode ter uma noção que ele foi até que bem. Vendeu, aqui ele tomou stop, né? Vendeu aqui, foi muito bom. Comprou, subiu um pouquinho, comprou aqui, tomou stop. Comprou, vendeu aqui, comprou aqui. Ou seja, ele ia basicamente, graficamente, parece acertar um pouco esses fundos e topos. Agora, pessoal, a gente teve uma noção aqui, mas não é legal, né? A gente toda hora fazer
tudo isso aqui para testar cada ativo. Por exemplo, vou testar Petro, vou testar outro ativo. Eu tenho que vir aqui, Petro, rodar tudo de novo. Vamos ver. Ó, Petro 4. Aí rodar aqui, rodar tudo de novo. Trouxe. Agora meu DF é com Petro 4, eu mando rodar tudo. Aí ele testa para Petro 4 agora. Desde 2019, né, que é os nossos dados que a gente escolheu lá de 4 anos. Vendeu, tomou stop aqui acertou. Aparentemente acerta mais do que erra. Mas não é viável, né, pessoal? Aqui a gente sempre fica mudando o ativo um por um, não tem como a gente otimizar, testar todos os mercados, testar 1 milhão de ativos de uma vez, né? Que é o que a programação nos permite e é o que a gente busca. Então a gente pode criar uma função com que a gente já fez no código para então testar de forma bem mais dinâmica. E até porque quando a gente fizer o backtesting em todos os ativos, incluindo outros mercados como cripto, forex, e tentar também o mercado japonês, né? Porque afinal ele operou lá e fez esse histórico aí surpreendente de 3 milhões e 150 milhões lá. E como a gente sabe, vol de mercado não é igual, né? Cripto tem uma, US tem outra, Brasil tem outra. Às vezes lá funciona, às vezes não. Se funcionar lá, a gente vai operar lá. Se funcionar aqui, a gente opera lá. Enfim, a gente tem que descobrir onde de fato funciona e se funciona, né? Esse time aqui eu vou deixar aqui, mas a gente pode colocar aqui também. Então, aliás, já vamos fazer. Que daí quando a gente quando a gente quiser a função para mais ou menos dias, já está pronto. Só vou deixar ela aqui para lembrar depois. Então a gente tem os dias que a gente vai usar para calcular a média, as bandas. Então, pessoal, a gente já fez a maioria, né? DF de referência, a gente vai colocar o DF que seja, ele vai copiar. Aí vamos calcular a média, a gente já tem a função aqui, então a gente copia, essa vai ser nossa média. Média, bandas, qual que vai ser nossa banda? Já tem aqui, cadê? Tem um RSI ali que também. As bandas aqui, a gente está usando o time também. Igual a gente vai usar para time window, a gente coloca agora é dinâmico, né? Uma vez que eu mudar os dias já vai mudar para tudo. Bandas aqui, o que falta? RSI máxima mínima, cadê o RSI? Nossa, RSI. Nossa coluna lá de máxima e mínima distante da média. Agora a nossa função para gerar o sinal aqui. Função não, desculpa, no caso código. Então aqui a gente está gerando o sinal, gerando a lista, criando a coluna no DF de retorno. E aí a gente pode fazer o seguinte: colocar nossa função para plotar já dinâmico, porque a gente gosta de ver, e quando for testar para todos os ativos, a gente gosta de ver os gráficos criados para todos os ativos. Return DF, ou seja, quando a gente executar isso aqui, ele vai retornar aquele DF que a gente criou. DF de referência, DF, nosso símbolo. Beleza, então em uma função ele já fez tudo teoricamente que a gente fez acima. Ele trouxe o nosso DF e os gráficos dela. Aqui no caso a gente pode fazer assim, ó, que daí ele só traz o gráfico, colocando uma variável.
Então, quando a gente for fazer o looping para todos os ativos, ele já vai trazer esse gráfico para cada ativo já contabilizado. Aí, se a gente quiser analisar um pouquinho melhor, o que a gente pode fazer? Ele retornou esse DF. Esse DF, a gente consegue fazer o seguinte. Aqui eu tenho os dados em geral, o DF, né? Eu vou fazer um replace em tudo que for vazio. Vai virar 0. Com isso, eu consigo fazer esse mesmo replace na coluna cell para ser diferente de 0. Então, eu estou transformando isso em 0 nessa coluna. Eu estou transformando isso em 0. Não, vou colocar assim, ó. Quase errei aqui de novo, pessoal. Cell, minúsculo. Eu estou transformando isso em 0 e filtrando o que não é 0. Então ele traz para mim só o que tiver de fato preço, entradas. E aí eu consigo analisar. Por exemplo, em Petro 4, dia 21/10 de 2022, 9/8. A gente abre o gráfico. Vamos lá em Petro 4. Que dia? 21/10 ou 9/8? 21/10 de 2022. Deixa aqui, ó. 21/10. Aqui. Olha. Deu exatamente uma venda que veio 31%, bem no topo. 21/10, exatamente aqui foi a venda. Excelente. Foi provavelmente essa venda bem no topo. Mais duas vendas aqui boas. Compras, vamos ver, 29/7 de 2022. 29/7. Foi uma venda, né? 29/7. Aqui, já foi um stop feio. 25%. 27/1. Enfim, pessoal, aqui a gente consegue ver tanto para compra quanto para venda. A gente consegue ver o que foi bom ou não, as datas e ir, caso precise, no mouse, no olho, né, bem no detalhes. A gente vai fazer de certa forma dinâmico, trazendo números, né, e porcentagens que vão tornar nossas referências muito mais ágeis. Vamos colocar assim, ó, tcel igual df tbuy, né, df replace by. Assim a gente já traz esses filtros aqui e a gente consegue analisar melhor quando tiver mais ativos. Então aqui, quando a gente buscar essa função, a gente tem que colocar agora as variáveis, né? Então a gente coloca assim, ó, tse, tbu que é de buy. Com isso ele vai trazer o gráfico e os gráficos que a gente, e o data frame que a gente já filtrou. Então, pessoal, a gente pode, vamos ver outro ativo aqui. A gente pode fazer assim, ó. A gente colocou aqui. A gente colocou aqui. Colocamos aqui. Pra gente mudar é facinho.
Aqui que a gente está falando de um ativo, né, pessoal? Na parte 2 a gente vai fazer de outros. Vamos ver Magalu, que é um ativo bem... quando nós fizermos em outros, né, para todo o mercado, aí, claro, a gente vai pegar esses ativos de forma mais dinâmica. Que seria a parte 2. Então agora é Magalu, trouxe os dados dela e vamos rodar nossa função para o ativo que a gente escolheu aqui. Vou colocar assim, depois eu mudo. Já é bem diferente, bastante entrada boa. É um ativo que vale a pena a gente olhar com calma. Alguns stops, lógico, mas ele pegou bastante fundo e topo. Principalmente aí em 2022 para cá. Vamos ver, aqui a gente tem a de venda e a de compra. Compra bem mais do que de venda, né? Vou pegar uma venda aqui em agosto, 8/8, em Magalu, ver se foi boa. Só pra gente ver, curiosidade, né? Antes da gente ter tudo os dados em números, a gente pode analisar assim. Oito do 8 foi uma venda, não foi boa. 9/8, 21/10, vamos ver. 21/10. 21/10. Outra venda. Horrível. E Magalu, esse setup já vi que não é. Vamos pegar uma 29/7 de 2022. 29/7. Venda não é bom. Já não faria, não trabalharia na venda só pelo olho, né? Sem dados aí, eu já não trabalharia na venda. Vamos ver se ele deu essa. Em 23. Não. 23, não. Então é um ativo que eu já não... Já vejo que apesar de ter tido muitas vendas aqui, a gente analisou pouco também, né, pessoal? Numericamente, às vezes esses números são... No comparativo, aliás, esses números às vezes... Vamos ver, compra. 7, 8, 9, 10... Nossa, deu quase uma semana de compra aqui em novembro de 22. Dia 8, 9, 10, né? Ixi, já vimos que Magalu foi horrível. Se tivesse sido venda, maravilha, mas aqui foi compra, né? Ele comprou aqui e só despencou. Exatamente, foi compra. Então, apesar de no gráfico ter apresentado um valor bem diferente, como aqui, compra em março, provavelmente de 2022, cadê? Em junho, vamos ver, 17/6. 17/6. Ele pegou bem, pegou uma compra boa aqui, ó. Mas tem que analisar no comparativo geral, pessoal. Assim, graficamente no olho, não achei muito bom, não. Bom, pessoal, concluindo, graficamente o setup ele parece ser um pouco viável devido a ele pegar topos e fundos, mas ao mesmo tempo ele vendeu bastante topo e comprou. Desculpa, ele comprou topo e vendeu aí fundo, né? Lógico, é um ativo muito volátil, houve desdobramento também, que não implica tanto, mas nesse setup para Magalu eu já não usaria. Na segunda parte, para Petrobras usaria, para Vale também, que foi o que a gente viu no olho, né? Então, pessoal, na parte 2, para esse vídeo não ficar muito longo, que já está, a gente vai fazer um backtesting melhor, trazendo números, né, e comparativos com o benchmark aí, IBOV, SP500, vamos ver. Talvez outros mercados já, Brasil, US, Forex, vamos ver o próprio mercado japonês, às vezes, para ver se esse setup de fato é bom, como dizem, né? E claro, otimizando, a gente está usando um RSI 60, 40,
15%, ele usa 20, mais 20, a gente vai ter poucas entradas, né? Então eu deixei assim já pra gente trazer uma customização melhor, com mais sinais pra gente visualizar, mas numericamente e otimizando também. Aqui otimizando em variáveis sólidas, estáticas, a gente vê se acha algum ativo que esse setup encaixa legal em qualquer que seja a bolsa aí pra gente fazer dinheiro, beleza? Então vamos ver se eu já começo. Então pessoal, se ficaram até aí, curtam, compartilhem. Vamos ver se a gente traz essa série bastante setup aí pra gente testar e ver. E talvez achar um potezinho de ouro aí pra gente começar a fazer dinheiro com eles. Falou, abraço!